né, para apresentar o Francisco Milanês, entre tantas atribuições, um grande pesquisador da área ambiental. E por isso nós temos que lhe ouvir, Francisco, porque entre alguns assuntos, a gente rodou ontem um vídeo de 2020 ou 22, de cientistas reunindo com Donald Trump e alertando que a Califórnia seria tomada por fogo. E ele disse, relaxa, as temperaturas vão baixar. E ele diz, a ciência diz outra coisa. E a resposta do Trump é, a ciência está errada. Bom, corta, vamos para hoje. A Califórnia foi incinerada. Como, por quê? E o que dizer a respeito disso, Francisco? Seja bem-vindo. Bom, pergunta já inicial, já matando, né? Mas, em primeiro lugar, eu prefiro não me referir a esse ser que vai tomar novamente o governo americano, mas eu espero que a Califórnia não tenha votado nele, pelo menos. Aparentemente não, eu não lembro, mas acho que não. Mas, de qualquer forma, eles não são muito sábios em escolhas, né? Eles tinham lá Schwarzenegger, enfim. Mas, bom, a Califórnia se constitui de ecossistemas que são muito delicados e há uma notável adaptação das plantas nativas de lá à falta de água, né? Pelo menos a falta de água sazonal. E conforme a parte da Califórnia tem falta de água o ano inteiro e outras têm mais no verão e tal. Só que isso, com a modificação humana e introdução de espécies que nem são nativas nem adaptadas, né? A Califórnia é importante as pessoas saberem, ela tem uma riqueza de água subterrânea importante, que está sendo vastamente utilizada na agricultura, uma agricultura com irrigação, e que isso tem consequências. Uma delas, além de modificar o ambiente externo e levar espécies que não têm essa resistência, não são feitas para este ecossistema, né, que são as produzidas e outras, e também, eu acho que eu preciso exemplificar um pouco mais, né? Uma planta de deserto, normalmente ela tem resistência a temperaturas altas, a perda de água, portanto ela consegue se manter úmida mesmo que o ambiente esteja seco, ela tem uma eficiência de captação e retenção de água enorme. Então, quando eu planto uma planta que não é do deserto, sei lá, um pinheiro, qualquer coisa, essa planta não tem essa capacidade, essa planta sofre mais e seca mais. Quando ela seca mais, além da saúde dela, as plantas ficam sensíveis a incêndio mais do que já seriam as plantas nativas. Porque como a planta nativa retém água, ela incendeia mais dificilmente. Senão não existiria aquele ecossistema em milhões de anos, queimando, né? E com as secas não existiria. Então, isso é um fator, a modificação ambiental feita antropocêntrica, feita não é cêntrica, desculpe, bom, antrópica, feita pelo homem, né? Então, ele introduziu espécies que não são adaptadas e ele modificou. E o que ele faz? Quando ele está bombeando água em escala gigante que a agricultura consome, a gente precisa saber que a agricultura consome 60% a 70% da água, e o resto, 20% é para a indústria e 10% para as cidades, vamos assim dizer, num número grosseiro, né? Depende de cada lugar. Mas a agricultura consome muito grande. E quando eles estão bombeando, eles estão rebaixando os lençóis subterrâneos. E quando eles rebaixam, algumas plantas e algumas espécies nativas, inclusive, têm mais dificuldade de acesso à água. Então, eles estão ressecando as plantas naturais para irrigar as plantações deles. O que acontece? Cria um ambiente favorável. E o aquecimento global, para aqueles como o seu Trump, que são negacionistas, né? Bom, cada ano, nos últimos 5 anos, a temperatura recorde da Terra. Quer dizer, o incêndio recorde da história da Califórnia, o incêndio recorde do Pantanal, o incêndio recorde da Amazônia.
Será que alguém ainda tem alguma dúvida, né? Isso não precisa de trabalho estatístico. Isso são evidências gritantes, né? Qualquer pessoa de bom senso vê que nós estamos em plena hecatombe climática. E o pior, nós estamos num caminho, porque Tiago, essas questões que acontecem, elas levam a outras. Uhum. Né? Junto com esse incêndio, está acontecendo um mega aquecimento e liberação de gás carbônico no local. E isso, numa escala grande, com outros incêndios em outras partes do mundo, começa a afetar a própria atmosfera. Então, é um conjunto de coisas, e agora estão vindo ventos naturais da época que vão piorar ainda o incêndio. Né? Então, com todos os recursos que eles têm, a gente diz assim, porque o Brasil não faz. A Califórnia tem todos os recursos dos Estados Unidos, não está conseguindo controlar. A natureza, o ser humano é tão poderoso para destruir, mas nós estamos destruindo em 200 anos. Né? A natureza faz assim e destrói em segundos. Então, a gente tem que ter essa humildade e entender que o jogo que nós estamos produzindo é um jogo que vai nos levar à extinção da nossa espécie. E isso com muito sofrimento antes. Então, nem sei se... como é que se diz? Extinguir o ser humano não dói, mas até lá dói muito. E é isso que a gente tem que pensar.